E depois tem uma outra palavra aqui chamada moda, certo? Tem média, tem moda e tem mediana, 3. Então, são medidas de tendência central, a média, a moda e a mediana. Então, a primeira delas é a média aritmética. A média aritmética é o que já faz parte da vida de cada um, inclusive da vida escolar. Na Unip, como é que vocês fazem uma nota de 0 a 5 das atividades e a outra de 0 a 5 da prova? E vai somar. Depois você pode, se não conseguir, fazer a substitutiva e fazer o exame. Então, a média aritmética é a soma dos valores dividido pelo número de parcelas. Tá, vamos ver, então, a média aritmética. A média aritmética, que eu vou chamar de x médio, de um conjunto de dados, é a soma dos dados dividido pelo número de elementos do conjunto. Eu somo todos os dados e divido quantos elementos tem. Vai dar a média aritmética, é a média comum, popular, que todos usam. Então, vamos sofisticar um pouco. Se x1, x2, x3, xn são os n valores de um conjunto de dados, podemos escrever assim a média. A média, x média, vai ser x1 mais x2 mais x3 mais, até o último, xn dividido por n. Então, vai ser a média aritmética. Essa é a fórmula que a gente usa. Vamos ver um exemplo aí bem trivial. Exemplo, as alturas de 5 jogadores de um time de basquete são dados a seguir. Deixa eu tirar esse chat daqui de cima. Então, as alturas de 5 jogadores de um time de basquetebol são dadas a seguir. Como é um time de basquete, a altura é 1,85, 1,90, 1,92, 1,89, 1,94, tá certo? Então, qual a altura média desses jogadores? Então, assim de cabeça, por onde está a média aqui? Então, é um exemplo de média aritmética. Eu vou somar e dividir pelo número de jogadores. Aqui ele já diz, são 5. 5 jogadores de basquete. Todos bem altos. 1,85, 1,90, 1,92, 1,89, 1,94. Então, esse é o maior. Então, como é que nós podemos, então, fazer isso aí? As alturas, então, eu vou somar e dividir por 5, certo? Vou somar e dividir por 5. Como é que eu faço essa soma aqui? Então, eu faço o seguinte. Vou aplicar a fórmula. Então, o x médio vai ser igual. Primeiro jogador, 1,85. O segundo, 1,90. O terceiro, 1,92. O quarto, 1,89. O quinto, 1,94. Eu vou somar as 5 alturas e dividir
Mas não dá para usar os dois. Alô? Vocês voltaram a me ouvir? Deixa eu ver aqui o chat aí. A internet é que se machucou. A internet se machucou. Tá? Vamos voltar, então. Espero que não interrompa de novo. Bom, vocês estão vendo a tela aí? Cadê o chat aqui? Sim. Beleza. Então, vou continuar a aula aí. Cheirou chuva, já dá problema na internet. Então, nós estamos nesse exemplo dos jogadores, né? Eu somo as 5 alturas. Se eu somar isso aqui com a calculadora, dá 9,5 dividido por 5, 1,90 m. Então, a média desse time aqui é 1,90 m. Tá bem dentro do padrão. Isso, então, é um exemplo clássico de média aritmética. Eu somo os termos que eu tenho e divido pelo número. Tá? Eu posso fazer uma fórmula geral, assim, né? Uma fórmula geral. Vamos supor que aí na tabela dada só tem cada altura tem um jogador, mas eu poderia ter vários jogadores de 1,90 m, vários de 1,92 m, vários de não sei o quê, quer dizer, esse F1, F2 são as frequências de uma certa... No caso do exercício anterior, o F1 era 1, o F2 era 1, era tudo 1. Só tinha uma altura de cada. Deixa eu ver. 1,85, 1,90, 92. Né? Não tem repetido, mas podia ter repetido aqui, certo? São alturas comuns. 1,90 podia ter um monte. Então, nesse caso, as frequências são iguais a 1. Cada altura tem comparece uma vez. Agora, e se eu fizesse aqui na sala uma classificação das alturas, então eu tenho que fazer o seguinte, tenho que pegar cada elemento e multiplicar pela frequência. x1 F1, x2 F2, x3 F3, mais xn Fn sobre n. Tá? Então, é uma fórmula, essa fórmula é a mesma que a outra, só levando em conta as repetições. Esse F é a frequência, é quantas vezes o fenômeno aparece. Então, vamos ver aqui um exemplo resolvido. Foram medidas em milímetros as espessuras de 30 chapas
produzidas por uma máquina, obtendo-se a distribuição de frequência mostrada na tabela 3.1. Então, eu fui lá medir. Com 56 milímetros, tinha 6 chapas. Com 57, tinha 2 chapas. Com 58, tinha 9 chapas. Com 59, tinha 60, tinha 3. 61, 1. 62, 4. Então, ele quer saber qual é a espessura média das chapas de alumínio, dessas 30 chapas aí. Certo? Então, é um problema que tem frequência, que tem vários elementos que têm o mesmo, vários que têm o mesmo. Então, veja, como é que eu vou fazer a tabela? Então, eu vou copiar essa tabela aqui de cima. Isso aqui é um exercício que já está resolvido. É só para a gente entender. Então, eu vou copiar essas duas colunas aqui e vou fazer uma conta aqui, ó. 56 vezes 6. Peguem a calculadora aí, vamos checar isso aí se está certo. 56 vezes 6. Dá 336? Não, porque quantos tem? Vai ter 56 chapas, 6 chapas que tem 56 milímetros. Então, quanto vai resultar? 56 vezes 6. 56 vezes 6. Dá exatamente, tá certo. Deu 336. Aí a segunda linha. Eu pego 57, que é o XI, vezes 2. 114. Terceira linha. Eu pego 58 milímetros vezes 9. 522. 59 chapas vezes 5. 295. Certo? Os 60 chapas de 3. 180. 61 de 1. 61. 62 de 4. Então, dá essa coluna aqui, ó. Vamos somar isso aí para ver se dá 1756. Vamos somar isso aí. Pega a calculadora, vamos checar. Mais 114, mais 522, mais 295, mais 180, mais 61, mais 248, igual 1756. Tudo bem? E como é que eu vou achar a média? Eu vou pegar esse 1756, que é a soma, e dividir por quantos tem. Quanto que ele falou aqui? Tem 30 chapas. Se eu somar essas frequências aqui, ó, tá vendo que dá 30? Assim, ó, 6 e 2, 8, 9 e 8, 17, 5, 22, e 3, 25, 26 e 4, 30. Então, 30. 1756 dividido por 30 dá 58,53 milímetros. Então, a média de espessura dessas 30 chapas é 58,53. Tudo bem? Tá claro isso? Como é que faz uma média aritmética? É que tem aquela média bem simplesinha, cuja frequência é 1 e pode não ser 1. O mais comum é ter mais que 1, certo? Então, a fórmula geral para um X médio que tem frequência seria essa fórmula aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá? Que é o quê? X médio igual a somatória, assim, ó, X médio é igual a somatória de variando de 1 até n
N é o número de elementos, no caso anterior era 30, xi vezes si, xi vezes fi, sobre o número total n de elementos, que é a soma das frequências. Tudo bem? Então, essa é uma fórmula mais geral que a outra. A outra é quando o f era 1, e essa é mais geral, porque o f pode ser diferente de 1. Cada chapa tem valores diferentes. Tá? Tudo bem? Pessoal, a qualquer momento, se vocês tiverem dúvidas, vocês escrevam aí no chat aí que eu respondo. Sobre a internet ali, a fibra ótica, mas o problema é que faltou energia, sabe? Daquela caída da luz, aí não tem quem segura. Eu falei que caiu a internet, mas caiu a energia. Aqui em São Paulo, assim, só o cheiro da chuva já começa a desligar a eletricidade, né? Só o cheiro. Agora, quando chove e dá trovão, então, é toda hora. Bom, essa é a realidade do momento. Bom, aqui tem um segundo exemplo resolvido. Agora aqui acontece um caso diferente. Em vez de eu ter aqui o valor, eu tenho um intervalo. Eu tenho uma classe. Então, ele diz assim, calcular a distribuição das frequências indicada na tabela. De 30 até 33, eu tenho 3. De 35. De 36 a 39, eu tenho 2. 39 a 42, 4. Essa coluna é de frequência. E aqui é uma classe. Puta, mas não dá para trabalhar com um intervalo. Eu tenho que trabalhar com um número. Então, qual é o número médio aqui? É a média aritmética. Eu somo esses dois e divido por 2. Ó. Vamos pegar ali. 30 mais 33 dividido por 2. 30 mais 33 igual. Dividido por 2 igual. 31,5. Isso é tão fácil que eu nem vou fazer conta. De 30 a metade é 31,5 de cabeça. Mas se o cara não consegue fazer de cabeça, pode somar e dividir por 2, também dá certo. É aqui, 31,5. Entre 33 e 36, qual é a metade? 34,5. De 36 a 39, qual é a metade? 37,5. De 39 a 42, qual é a metade? 40,5. De 42 a 45, 43,5. 45 a 48, 46,5. 48 a 51, 49,5. Tudo bem? Então, quando for classe, que é esse caso aqui, o classe, não é um número, mas é um intervalo. Um intervalo. Nós já aprendemos aí a fazer os gráficos, né? O histograma e tal, de classes. Eu pego, então, eu vou achar um valor médio. Esse aqui é o meu xi. Esse é o meu xi. Eu não vou pegar nem o 30, nem o 33. Eu vou pegar a metade, 31,5. É o representante da classe. Certo? O João Barros de Souza. Suas atividades eu estou corrigindo e daqui a pouco vem o resultado. Não fique aflito. Se você entregou, está tudo certo. Eu não vou... Todo dia não dá para corrigir, tá certo? Então, fica tranquilo que se você entregou, vai ser corrigido. Tudo bem? Tem alguma pergunta sobre a matéria? João? Bom, então, agora, ponto médio do intervalo. Estão todos aqui agora, todos aqui. William Miguel, não sei se a sua atividade está lá, eu vou corrigir. Então, vocês não vão perguntar a aula inteira se recebeu a sua atividade, tá? Frequências, quais são as frequências? As frequências são as seguintes: 3, 5, 2, 4, 6, 7, 3.
A soma das frequências dá 30. Dá 30, tá? Então, eu coloco aqui a soma das frequências dá 30. Como ele falou aqui, olha, calcular a média distribuída na tabela, dá 30. XI vezes FI. XI vezes FI, eu pego essa coluna, 31,5, multiplico por 3, dá 94,5. 94,5. E vou multiplicando. 34,5 vezes 5, 172,5. 37,5 vezes 2, 75. 40,5 vezes 4, 162. E assim por diante. Vou multiplicando aqui. Pego a calculadora e vou fazendo. Tá? Agora eu vou somar isso aqui. Ó. Vou somar. Eu vou somar isso aqui. Tá? Vai dar 1.239. Então, 1.239 dividido por 30 dá 41,3. Certo? 41,3. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão aqui? Sobre esse exemplo? Tá. Agora, então, isso é média aritmética, né? Média aritmética, você faz isso. Agora, uma outra medida de tendência central, que é a mediana. Então, a mediana, MD, é um valor que caracteriza o centro da distribuição de frequências. A gente pode dizer que a mediana divide um conjunto ordenado de dados, em duas partes com iguais quantidades de elementos. Então, a mediana tem que ser calculada colocando em ordem o conjunto de dados. Agora, e quando... Vamos supor, então, dois casos. Primeiro, o conjunto tem um número ímpar de elementos. O conjunto tem uma quantidade ímpar de elementos. A mediana é o elemento que estiver no centro. Por exemplo, olha, aqui eu tenho os números 2, 4, 7, 9 e 11. Aqui eles já estão em ordem. Então, qual é a mediana desse conjunto? É número ímpar. Quantos elementos aí tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu pego esses dois aqui, esses dois aqui. 2 de cada lado. Então, a mediana é o 7, ó, que é o que está no meio. Certo? A mediana é que está no meio. Tudo bem? Então, a mediana é igual a 7. Muito fácil, né? Então, se o conjunto estiver desordenado, primeiro você põe em ordem. Depois, se tiver número ímpar de elementos, é o que está na metade. Então, eu tenho o seguinte, olha, quando o número de dados tiver uma quantidade par, então tem dois casos. Primeiro, quando é quantidade ímpar. Quando é quantidade ímpar, é o do meio. Fica uma parte de um lado, outra parte do outro, essa é a mediana. Agora, quando o número de dados tiver uma quantidade par de elementos, né, usamos a mediana como média aritmética dos dados centrais. Por exemplo, esse mesmo conjunto, só agora que eu vou ter 2, 4, 7, 9, 11, 15. Então, qual é a mediana? Como tem um número par de elementos, então tem esses dois aqui e tem mais dois aqui. Então, o que eu faço? Eu faço a média aritmética desses dois, ó, 7 e o 9. 9 mais 7, 16. Dividido por 2, dá 8. Tudo bem? 9 mais 7, 16, dividido por 2 dá 8. Tá claro isso? Então, ou o número de elementos é ímpar, ou ele é par. Se for ímpar, a mediana é o número que está no meio, que nesse exemplo é o 7.
Quando é par, eu tenho que fazer a média aritmética desses dois, ó. 7 com 9. 9 mais 7, 16, dividido por 2 dá 8. Então, a mediana é 8. Certo? Mediana é 8. Depois, muitas vezes a mediana pode ser utilizada como uma alternativa em relação à média. Tá certo? Então, alguém tem alguma dúvida como que se acha a mediana? Tá bom. Depois, nós temos a moda. Moda. Então, a moda é uma medida da tendência central, indicando a região das máximas frequências. Então, moda. Moda tem outro significado. A roupa da moda, não sei o que da moda. Mas aqui é um outro significado. Então, a moda é uma medida da tendência central, indicando a região de máximas frequências. Onde tem o maior número de elementos, ali é a moda. Sabe? Moda. Então, vamos ver um exemplo de moda. A moda de um conjunto de dados é o valor de máxima frequência. Em alguns casos, pode haver mais do que uma moda. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Determinar a moda para o conjunto de valores dados. Então, eu vejo aqui, ó, 32, 33, 34, 33. Eu posso pôr isso aqui em ordem, né? Qual é o menor número aqui? 30, né? 30. 30. Depois, 32. 32, 30, 32, 33. Quantas vezes tem o 33 aqui? Ó? Tem uma, duas, tem uma, duas, três. 33, 33. Deixa eu pôr uma vírgula entre eles. 33. Então, 30, 32, 33, 33, 33. Depois do 33 vem o quê? 34, 34, 34. Depois vem o 36, 36 e o 37. Certo? 36 e o 37. Então, a moda é o que mais repete. O que mais está repetindo é o 33, olha. O 33 repete 3 vezes, certo? Então, pergunta assim, qual é a moda? MO. A moda é o número 33, tá certo? E às vezes pode não ter a moda, vamos supor que nenhum repete, aí não tem moda. Dúvidas? Então, ó, três conceitos. A média aritmética, a mediana e a moda. Agora aqui temos alguns exercícios resolvidos. Agora misturo os 3 casos, certo? Então tem assim, ó. Da tabela 3.5, o número de alunos encontramos a média. Quais são as alturas aqui? Então aqui tem uma tabela de alturas, ó. 1,53, 1,57. 1,53 m teve um aluno. 1,50 m, ou aqui ele está dando em centímetros, né? 157 centímetros, 2 alunos. 158, 4 alunos. 160, 4 alunos. 161, 1 aluno. 162, 5. 163, 3. 165, 2. 168, 2. 170, 3. 172, 1. E continua a tabela ainda, tem mais um pedaço aqui, ó. Certo? Então, 175, 3, 176, 1,
Assim por diante. Então, tem essa tabela que está repetindo, que vão de 153 até 183, que é normal, num grupo assim, né? É o normal ter isso aí. Então, ele pergunta, qual é a média? Né? Qual é a média? Então, muito fácil. Tem um aluno com 1,53, então eu faço 153 vezes 1. Tem 2 com 157, 2 vezes 157. Tem 4 alunos de 158, faço 4 vezes 158. 4 de 160, 1 de 161, 5 de 162, 3 de 163, 2 de 165, certo? O 2 de 168, 3 de 170, é só multiplicar. Então, multiplica todos esses números. É lógico, para acertar isso, tem que fazer as contas certas, mesmo com a calculadora. Às vezes digita errado, não sei o que, vai dar errado. Bom, isso aqui é um exercício padrão resolvido para quem quiser depois estudar melhor como é que faz. Aí, eu multipliquei, então, as quantidades. Isso é muito comum. Você pegar uma classe igual a essa que eu estou dando aula aqui, certamente vai dar uma tabela parecida, certo? As alturas aí vão variar. Aqui ele não fez por classes de aluno, ele fez um a um, né? Um a um. Ele começou de 1,53 m até 1,83 m, um a um. O 2, ele pulou um pouco também. Somou tudo, deu 6.661. Qual é o total de alunos dessa classe? 40. Então eu pego 661 e divido por 40. E pegando a calculadora, faço essa conta, dá 166,53. Quer dizer, a média de altura dessa classe é 1,66 m, quase 1,67 m. Tá? É um exemplo de média aritmética, com frequência. Um outro exemplo aqui, ó. Em vez agora de ter uma tabela única, eu tenho, igual já vimos aí anteriormente, uma classe. Eu vou classificar os pesos das pessoas. Classe de peso. De 60 a 65 quilos tem 2 pessoas. De 65 a 70 tem 5. Não quer dizer que todos têm 65 e nem, certo? Estão na faixa. 70 a 75 tem 4. 75 a 80 tem 4. De 80 a 85 tem 2. E de 85 a 90 tem 3. É um exercício, certo? Um exercício. Foi feita a tabela e apresentada aqui para a gente treinar. Como eu disse, eu tenho que trabalhar com um representante quando é classe, porque vai de 60 até 65. Eu não vou fazer a conta com todos esses números. Eu vou pegar o ponto médio. Então, qual é o ponto médio, né, de 60 a 65? 62,5. Como são números baixos, dá para fazer de cabeça. Você vê qual é a metade entre 60 e 65. 62,5. Entre 65 e 70, 67,5. Entre 70 e 75, 72,5. Entre 75 e 80, 77,5. Entre 80 e 85, 82,5. Entre 85 e 90, 87,5. Certo? Então, eles estão aqui, ó. Quem não fizer de cabeça tem que pegar os extremos, somar e dividir por 2. Certo? É o que está feito aqui na tabela. Foi somar e dividir por 2. Mas não é necessário em prova fazer essa conta aqui. Já pode pôr direto o valor. Ah, bom. Então, esse aqui, ó, é o meu FI. Tá? Isso aqui é o FI. E esse aqui é o meu XI. Aí eu multiplico XI vezes FI. Deixa eu tirar isso aqui. XI vezes FI.
Então, eu tenho, olha, aqui no primeiro exemplo, 2 vezes 62,5. 2, pega 2, dá 125. 5 vezes 67,5, 337,5. 4 vezes 72,5, 290. Depois, 4 vezes 310, 4 vezes 77,5, 310. 2 vezes 82,5, 165. 3 vezes 87,5, 262,5. Tá? Vocês são bons de conta, tá? O engenheiro é bom de conta, então isso aí é bico, né? É bico, é só caprichar na digitação. Aí eu somo isso aqui, ó. Eu vou somar. Então, essa soma que pode dar erro. Se a pessoa não caprichar aqui, pode dar erro. Por isso, as contas sempre é bom fazer pelo menos 2 vezes, né? Para ter certeza. E a frequência aqui, se eu somar, deve dar 20, né? Porque tinha 20 alunos aí. 20. Dá 2 mais 7, 5 mais 2, 7, 4, 11, 4, 15, 17, 20. Então, o número total é 20. 20. Então, 1.490, que é essa soma aqui, ó. Essa soma é 1.490, eu divido por 20 e vai dar a média, que é um exemplo de achar média quando eu tenho classes, que nós já fizemos um aí na aula de hoje. Eu acho o ponto médio e daí trabalho como se fosse uma tabela normal. Certo? Agora, os exercícios propostos. Então, calcule a média, a mediana e a moda dos seguintes conjuntos de dados. Então, tem uma tabela aqui, 112, 114, 120, essa tabela. Eu quero saber qual é a média, qual é a mediana e qual é a moda. Pessoal, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Pelo que nós já vimos, eu gostaria que vocês fizessem esse aí. Muito fácil. Primeira coisa, coloque em ordem essa tabela. Tá? Coloque em ordem numérica. Então, vamos pôr em ordem aqui. Qual é o número mais baixo que tem nessa tabela aqui? 112? 112.
Tem esse aqui. Depois tem mais um aqui, tem mais um aqui, 112. Depois vem 114. Cento e 14. Depois 120. Cento e vinte. 120. 125. 125. 129. 129. Não, para fazer mediana tem que pôr em ordem. 129. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 133. 133. Acabou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está faltando. 114 tem 2, né? Cento e 12 tem 1, 2. Está aí. 114. 114 tem um aqui e um aqui no fim. 103, tem 3 114. 114 tem 3. Mais um aqui. Três 114. Depois 120. 120. 125. 125. E 129. 129 e 133. Quantos elementos tem então ao todo? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos ver lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Certo? Bom, a primeira pergunta é qual é a média aritmética? Como é que eu vou achar a média aritmética? Eu somo tudo isso, né? Eu somo e divido pelo número. Eu até podia fazer assim, ó, tem 2 vezes 112. 2 vezes 112. Mais 3 vezes 114. 3 vezes 114. Três vezes 114.
Depois, mais. Acho que acabaram os repetidos, né? Mais 120, mais 120, mais 125, mais 125, mais 129, 129, mais 133. Agora, quantos tem? Nós já contamos aqui, tem 9, né? Dividido por 9. Alguém fez essa soma aí em cima, no numerador, para ver quanto dá? Eu não estou escutando ninguém. Escreva aí quanto dá. Tá, a média dá 119,22, mas eu queria saber quando dá essa soma aqui do numerador aqui. Ó. Quem fez? 1000? Isso. 1072, 1072. Vírgula 98. Vírgula 98 dividido por 9. Isso vai dar x médio. Então bate com a resposta que está aí. X médio vai ser 119,22. 119,22. Então, tem uma tabela, soma e divide pelo número de elementos. Beleza. Então, essa é a média. Agora, qual é a mediana? Mediana é o que está no meio, não é isso? Nós já Então, precisa pôr em ordem numérica. Precisa. Então, fala aí qual é que quem está no meio aí. Tem 9, então vai ser 4 de cada lado, né? 2, 4. Então, pega esses 4 aqui. Pega esses 4 aqui. E aqui sobra os 114. Então, a moda, não, a mediana é 114. Está claro isso? É imediato isso aí, é só olhar. Esse é um caso que é número ímpar de elementos. Quando for um número ímpar, você sempre tem as duas partes, da direita e da esquerda, e fica ele sozinho no meio. E a terceira pergunta, qual é a moda? Qual é a moda? Então, vamos a mediana é 114. E qual é a moda? O que é moda mesmo? É aquele que mais repete. Qual é o número que mais repete aí? 114, muito bem, Isabel. 114. Então, a moda é 114. Certo? E o exercício B é semelhante, só a tabela que é diferente. Então, olha lá, façam ele rapidinho.
O item B tem uma tabela 23, 22, 21, tem 2, 4, 6, 8, tem 10 elementos, quer dizer, número par de elementos. Coloque em primeira coisa, coloque em ordem numérica. Qual é o número mais baixo aí? Então, aqui então vai ser 20. Tem mais outro 20 aí. Uh, 20, tem 2. Depois 21. 22. 22, tem mais um. Agora 23. 23. 23. 23, tem mais algum 23? Não, 24. 24. 24 tem um. 25. 23 tem um aqui, tem 3, né? Então 23 tem mais um aí. Vinte e três, 22, 23, 24. Fala. Vinte e três tem mais um? Tem 3, tá certo. Tá certo, Bruno? 26. A mediana é 22,5. Aqui acho que faltou a vírgula aqui. Né? Faltou a vírgula aí. Bom, primeiro, qual é a média? Tem que somar esses números e dividir por 10, né? 2, 4, 6, 8, 10. Somar esses números e dividir por 10. Então, o x médio vai ser igual a 2 vezes 20 mais 21
mais 2 vezes 22, mais 3 vezes 23, mais 24, mais 25, dividido por 10, tem 10 elementos. Essa soma aqui dá 223, é isso? 223, dividido por 10, que dá 22,3. Isabela, dá 2.230 mesmo? Esse é o valor médio. Agora, a mediana. A mediana, como tem 10, né? 2, 4, 5. Eu pego esses dois aqui, ó. Esses dois e faço a média. Eu pego 22 mais 23. 22 mais 23. Sobre 2. Que vai dar 22,5. Agora, a moda é o que mais repete. Então, o que mais repete aqui, quem é? O que mais repete aqui é o 23, né? O 23 repete 3 vezes, então essa é a moda. A moda é 23. Então, moda não tem nada a ver com roupa de inverno, de verão, sapatos, não sei o quê. É definido como sendo que tem maior frequência dentro do conjunto. Dúvidas? Agora aqui, ó, calcule a média para as distribuições indicadas nas tabelas 3.7 e 3.8. Eu dei uma ajuda aqui, eu pus a tabela aqui, ó. Tabela é essa, 12, 13, até 18. Frequências, 3, 8, não. Então, para achar a média, você tem que multiplicar isso aqui, né? Multiplica e põe o resultado aqui, ó. 12 vezes 3, isso dá para fazer de cabeça, né? 12 vezes 3, 36. 13 vezes 8. 3, 8, 24. 8 vezes 1, 8, 2, 10. 104. 5 vezes 14. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 70. 15 vezes 12. Fala aí. 15 vezes 12. 15 vezes 12. 180. 180. 16 vezes 10, é molezinha. 16 vezes 10, 160. 17 vezes 7. 17 vezes 7. 119. Então, 119. Depois, 18 vezes 5. 18 vezes 5.
90. Tá? Agora vamos somar isso aqui. Quanto que é a soma dos FIs, quanto dá? 8 e 3, 11. E 5, 16. 16 com 12, mais 10, mais 12. 50? Essa soma aqui dá 50. R$ 759, essa soma aqui, 759. Pega 759 e divide por 50. Então, a média, x médio, vai ser igual a 759 dividido por 50, que vai dar 15,18. 15,18. Esse assunto aqui é muito molezinha, né? É só entender e ser bom de conta, não pode estar errando nas contas. Firmeza? Então aqui ele deu duas tabelas, 3,7 essa tabela aqui. E tem uma outra tabela 3,8 aqui, ó. Aqui ele não dá um número aqui, ele dá um intervalo. Então, primeiro tem que resumir a um número essa classe aqui. Quem é o representante da classe? Então, de 4 até 12, quanto que dá? 8. 8. Ponto médio é 8. De 12 até 20, 16. De 8, 24. 32. 40. Já perceberam aqui que vai de 8 em 8, né? 48. 56. 64. 64. 72. Firmeza? Agora multiplica. A frequência pelo ponto médio. Esse primeiro é de cabeça. 6 × 18, 48. O segundo é 12 vezes 16. 12 vezes 16. 192. E o outro é 24 vezes 7. 168. 168. O outro é 32 vezes 8. 256. Vinte vezes 40 dá 800, é isso? 4 vezes 2, 8. 12 vezes 48. 12 vezes 48. 576. 576. 13 vezes 56. 728.
10 vezes 64, 640. 640. Doze vezes 72. 12 vezes 72. 864. Quanto que dá essa soma de frequências aqui? Vamos ver quem fez aí. Pessoal, está batendo os números aí? Mateus 168. É a terceira linha, é isso? Agora vamos somar as frequências. 6 mais 12, 18. Mais 7, mais 8, mais 20, mais 12, mais 13, mais 10, mais 12. 100. Essa soma aqui dá 100. Então, quanto dá essa soma aqui, ó? Vai dar 4.272. 272. Qual é a média? Então, x médio, isso. X médio vai ser igual a 4.272 dividido por 100. Então, x médio é igual a 42,72. Certo? Bom, pessoal, vamos dar um intervalinho e depois a gente continua. Então, aqui, agora tem a tarefa para vocês fazerem, ó. Essa tarefa, então, vocês vão fazer sozinhos. Medida da tendência central. Vocês põem isso aqui para pegar, tarefa 3. Então, em uma clínica, tal, então você responde. A moda, a mediana e a média aritmética. Muito babinho. Certo? Aí o outro é com classe, mas nós já vimos, acho que o representante faz igual. E a terceira, mais fácil ainda, é um só, né? Não, é vezes a frequência. Certo? Então, olha, eu termino aqui o capítulo 3, e a próxima aula começa, logo após começa o capítulo 4. E esses dois exercícios aqui, a tarefa, vocês mandem para mim, vocês têm um tempinho aí para fazer. As tarefas de vocês eu estou corrigindo e só vou dar o resultado final, né, próximo da prova, tá? Tudo bem? Eu não vou também ficar a vida inteira aí, um a um aluno vendo se recebeu, tá certo? Então, você mandou, depois eu mando um recado, quando eu corrigir, eu mando um recado que eu corrigi, aí você vê se recebeu, eu vou dar uma resposta, quando eu corrigir, eu mando no próprio e-mail, certo? Tudo bem? Então é inviável fazer um a um, recebi o seu, não recebi, não é assim, né? As tarefas para enviar para o meu e-mail, eu acabei de pôr ali, quer que eu ponha de novo? Vamos ver aqui. Bom, a próxima aula eu ponho, o e-mail está aí no chat. Vocês façam as tarefas, ó, tem que conter esse enunciado e a solução. Muitas vezes o aluno só põe a resposta, mas a resposta já está aqui. Ele põe a resposta e fala, mas está certo, eu pus a resposta. Não vai ser aceito, tem que pôr a resposta, tem que fazer tudo que eu faço aqui, tem que fazer a solução, né? Tudo bem? Vocês mandem para o meu e-mail, que é professor
francisco.bacelar@gmail.com. Está aí no chat de hoje, aí. Coloquei aí. Mas na próxima aula eu ponho de novo, eu ponho mais umas 2, 3 vezes. Tá certo? Bom, vamos dar uma paradinha, depois a gente continua. Stop share. Quantos